Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer ao UFSCar, a pessoa da professora Aline, pelo convite para participar desse seminário e que esse seminário, na verdade, demonstra a importância que são os eventos acadêmicos, os eventos científicos na construção desse grande objetivo que é também o objetivo da institucionalização, né? Na verdade, o objetivo da institucionalização da educação à distância no ensino superior não passa ao largo do grande objetivo, que é o objetivo de formar quadros para esse país, de formar professores, desenvolver essa modalidade, de aperfeiçoar, de certa forma, o ensino na sua integralidade, né? Então, fica o meu agradecimento, meu cumprimento aos colegas da mesa e a todos vocês. Falo aqui meu nome, mas trago também uma mensagem do professor João Carlos Teatini, que é diretor de Educação à Distância da CAPES, que me pediu que eu fizesse a vocês um pedido de desculpas pela ausência dele, não pôde estar no evento por questões de outros compromissos que se sobrepuseram na agenda, mas eu trago aqui com certeza uma mensagem que é também dele, né? E, bom, já entrando um pouco no tema do evento, né, institucionalização da EAD no ensino superior, desafios e estratégias, né? Eu acho que o grande desafio da institucionalização é um dia nós tratarmos da educação à distância da mesma forma, com neutralidade e suavidade que hoje nós tratamos nas universidades públicas de ensino de graduação presencial, de ensino de pós-graduação presencial e de extensão. O dia que esse objetivo estiver suave, o dia que nós não tivermos políticas diferentes, o dia que nós não tivermos procedimentos diferentes, o dia que nós não tivermos uma concepção diferente de curso, dada a sua modalidade, seguramente será um dos sintomas de que a educação à distância está devidamente institucionalizada dentro da lógica de funcionamento, de operância, das políticas de concepção das universidades públicas, né? Uma breve síntese do que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil, acho que a professora Denise colocou muito bem, e eu quero retomar só aqui o nosso Instituto Legal, o Decreto 5.800, é o que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Logo no seu primeiro artigo, o decreto diz o seguinte: fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Note o trecho destacado aí, que ele é bem claro que um dos grandes objetivos do Sistema UAB é justamente o desenvolvimento da modalidade de educação à distância. E, em o sendo, toda a sua política de indução, fomento e, consequentemente, de avaliação deve convergir também para esse objetivo, que é um objetivo macro, e eu vou mostrar mais à frente que se traduz, ainda que com todos os seus defeitos, ainda que com todas as suas inoperâncias, em algumas ações práticas e estratégicas, inclusive, dessa política. Bom, no rol de objetivos do Sistema UAB, nós encontramos formação de professores. Esse vem em primeiro lugar, não por um casuísmo, mas é porque, de fato, esse é a nossa missão mais estratégica, é formar professores, tanto professores em exercício como professores para o desenvolvimento do país, né? Outros quadros de gestão pública, cursos em áreas estratégicas do conhecimento, expansão, de certa forma, da educação superior pública, né? E aí em todas as suas áreas, uma democratização regional da oferta. Vocês vão observar num gráfico mais à frente que eu vou apresentar, que as regiões onde há a menor incidência de universidade pública, a menor oferta de vagas do ensino superior, inclusive do sistema privado, são as regiões onde nós tentamos, no nosso esforço de articulação, levar polos e cursos do Sistema UAB. E aí, novamente, em destaque, fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade à distância. Esse não é um objetivo no vazio, esse é um objetivo que está no texto que consagra o início do Sistema UAB por uma razão muito clara: desenvolver o Sistema UAB, desenvolver a modalidade de educação à distância nas universidades é uma medida de institucionalização, né? Bom, então a lógica, também na mesma linha que a Denise colocou, algumas pessoas não são do sistema, algumas pessoas do público externo. Então, como é a lógica de funcionamento do Sistema UAB? Nós temos uma universidade pública que oferta cursos em determinados polos. Esses polos de apoio presencial podem receber cursos de uma única universidade ou de um conjunto delas, né, nas mais diversas áreas.
Essa é a lógica que está colocada, inclusive, no nosso decreto 5.800. Nós temos uma tripartição aí de responsabilidades, é o MEC e agora com a CAPES na função de fomento, de indução desses cursos, são as universidades com toda a sua expertise, com todo o seu conhecimento acumulado, ofertando os cursos, e os municípios, os estados mantenedores de polo de apoio presencial com a infraestrutura julgada apta pelas universidades, né? Esse é um macro, assim, bem sucintamente, a forma de funcionamento, e isso daí se abre em diversos caminhos, diversos detalhes. Bom, hoje o sistema trabalha com 814 polos de apoio presencial. Vocês veem aí a distribuição regional: 81 no Centro-Oeste, 284 no Nordeste, 126 no Norte, 190 no Sudeste, 133 no Sul. Como eu falei há pouco, as regiões Norte e Nordeste são as que mais possuem polos de apoio presencial nesse grande esforço de descentralização da oferta, né? De 103 instituições que nós temos, são 56 universidades federais, 30 estaduais e 17 IFES, né, os novos institutos federais, antigos Cefetes. Esse mapa demonstra a distribuição das universidades no país. Note como o país tem, no seu bolsão mais desenvolvido, tem um número, que a parte mais próxima ao litoral tem um número maior de instituições, tem um pedaço ali da região amazônica que ainda está muito carente do desenvolvimento. Nós temos trabalhado com outras universidades naquela região, outros polos, mas essa é mais ou menos a distribuição das universidades. Bom, nós hoje temos 339.527 alunos cadastrados no sistema, dos quais 234.858 estão efetivamente cursando, são alunos de matrícula ativa. Nós temos um sistema de gestão bastante qualificado no âmbito da CAPES, que é alimentado pelas universidades, que é o nosso SISUAB, Sistema de Informações Gerenciais da UAB, e ele tem a matrícula por CPF, o status desse aluno periodicamente atualizado. São 36.500 alunos já formados. É bem verdade que, pelo prazo do programa, a maior parte pelo tempo em que o programa está em atividade, a maior parte desses alunos são alunos de cursos de menor duração, portanto, especialização, aperfeiçoamento ou extensão. Nós tivemos este ano as primeiras formaturas de alunos de graduação, alguns tecnólogos, alguns cursos de graduação de fato, e teremos para o ano que vem uma grande leva das turmas que ingressaram em 2008. São 68.134 alunos trancados, desvinculados, falecidos, e aí isso dá uma evasão de 20,06%. Essa evasão tem se mantido relativamente constante, pelo menos nos últimos 3 anos, o que é um bom sintoma para a gente. É uma evasão de uma média menor do que a média nacional, e é um número que, apesar de sempre a evasão ser um dado que nos preocupa, é um número que já nos dá um certo conforto pela sua estabilidade histórica, né? São 984 cursos nos mais diferentes níveis: graduação, especialização, extensão, aperfeiçoamento, tecnólogo, formação ou complementação pedagógica ou cursos sequenciais. Temos também um programa em apoio à diretoria, mas que não faz parte do sistema OAB, que é um programa de um mestrado profissional em matemática, o Profimate, mas não está computado nesses 984 cursos. E temos aí um orçamento médio de R$400 milhões ano. Médio porque isso tem variações, tem distribuição desse recurso. Bom, esse é um panorama bem resumido, né, do que é o sistema OAB hoje. Mas voltando aí mais especificamente ao tema dessa mesa aqui, que é da institucionalização, eu quero retomar alguns aspectos de institucionalização que eu destrinchei de uma revisão bibliográfica, para discutir, à luz desses aspectos, quais são as medidas que, eventualmente e efetivamente, nós temos tomado no âmbito do sistema OAB. Bom, esses aspectos se categorizam de uma certa forma em 4 ou 5 eixos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles são os aspectos filosóficos e políticos, tá? E o primeiro é a vocação institucional. E todos esses aspectos que eu vou citar são aspectos retirados da literatura nacional, internacional, que trazem aí elementos de institucionalização
que podem ser conferidos, checados e avançados, inclusive pelas universidades, pelos institutos que estão tanto ofertando há algum tempo como iniciando essa oferta, inclusive para verificar em que estágio, em que nível de institucionalização estão. Então, a primeira pergunta a ser feita é a seguinte: a EAD é compatível com a missão, a vocação institucional regimentada? Quer dizer, isso consta, como a Denise bem ressaltou, do plano de desenvolvimento institucional dessa universidade, isso está na característica do corpo docente, do corpo científico, das linhas, das políticas de ação, faz parte de uma estrutura filosófica da instituição. Isso é um elemento, sem dúvida, de institucionalização, é um aspecto a ser analisado. Sustentabilidade a longo prazo, um outro aspecto a ser observado. Quer dizer, essas políticas institucionais para EAD, elas terminam à medida que termina um programa, elas terminam à medida que um fomento se encerra, elas terminam à medida que uma turma piloto foi implementada, ou elas são pensadas a longo prazo? A estruturação está sendo pensada a longo prazo, né? Um terceiro item seriam as políticas e os procedimentos, né? Quer dizer, as políticas e os procedimentos institucionais foram identicamente adotados na EAD, ou seja, os sistemas de toda a estrutura lógica, a estrutura administrativa da universidade se pôs a serviço da educação à distância, processos de matrícula, processos de registro, processos de matrícula de aluno, processos de formatura, de emissão de diplomas, a estrutura da universidade vestibular de seleção está diretamente vinculada a também diretamente utilizada na educação à distância. É um outro fator importante e é bastante importante, talvez um dos mais claros de um processo de institucionalização. Um outro aspecto seria a capilaridade institucional. Quer dizer, a educação à distância tem ampla disseminação institucional ou é restrita a um pequeno conjunto de departamentos, cursos ou ações específicas? O que eu observo da experiência dos exemplos do sistema OAB, são 103 universidades, muitas das quais a gente conhece muito de perto, é que, em parte delas ainda, a Denise deve ter se dado na pesquisa dela, só não deve ter apresentado aqui, a educação à distância está restrita a um núcleo, a um departamento, a um pequeno gueto na universidade, e essa característica não é um fator, muito pelo contrário, de promoção da institucionalização. Uma educação à distância com capilaridade institucional é um fator, sim, propulsor da institucionalização. Seguindo ainda em aspectos que são filosóficos e políticos ainda, a participação dos centros e departamentos. Isso sim foi colocado na pesquisa. Quer dizer, a EAD está academicamente centrada nos seus departamentos, centros, faculdades, institutos. Quer dizer, o conteúdo científico dos cursos, os professores, as políticas, as decisões dos colegiados estão nos respectivos centros e departamentos, ou há um núcleo, uma secretaria, um centro, uma instância de educação à distância que está assumindo inclusive academicamente os cursos. Aí nós estamos num ambiente universitário, vocês voltam a pergunta para mim e me dizem, mas como isso é possível dentro de uma universidade? Nós temos exemplos dentro do sistema OAB de propostas, não são cursos efetivos, mas de propostas de cursos de áreas específicas do conhecimento que são ofertados por uma reitoria, sem um colegiado de curso disponível, sem uma coordenação específica. Naturalmente, esse curso não foi aprovado para oferta no sistema, mas há propostas emanadas de universidades públicas. Então, notem como são critérios que em algumas universidades já estão muito mais avançados, mas em outras ainda estão começando. Então, é sobremaneira importante que os centros, todas as instâncias acadêmicas estejam envolvidas na oferta, e quanto mais distribuído isso for, mais institucionalizado seguramente será o processo. Rede de colaboração é um outro aspecto de institucionalização. Quer dizer, a educação à distância daquela universidade está à disposição e pode dispor institucionalmente dos setores e departamentos, ou ela é uma mini universidade? Quer dizer, se desde a prefeitura do campus até o setor de licitações, até as pró-reitorias todas, os setores de matrícula, de registro discente, de logística, esses setores estão alinhados, estão entendendo a educação à distância como uma parte integrante da universidade, ou eles dizem, não, vocês têm fomento de outra forma, então vocês resolvam o problema de vocês pela forma de fomento que tem. Quer dizer, um outro fator muito acentuado de institucionalização.
Outro dele é a integração entre a educação à distância e o ensino presencial. Quer dizer, quanto mais fortes e efetivas forem as políticas de levar ao ensino presencial metodologias, tecnologias de educação à distância, mais institucionalizado será o processo, mais efetivo ele será à medida que você dissemina conhecimento, você dissemina práticas e você, de fato, coloca a educação à distância a serviço da formação e não como apenas e singularmente uma modalidade alternativa, né? Um outro fator que não tem discussão da sua importância é a integração aos conselhos superiores. Essa integração é de quem? Das pessoas da gestão. Quem são essas pessoas da gestão? Os secretários ou as secretárias de educação à distância, os diretores de educação à distância, quiçá os coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Quanto mais colegiado e quanto mais participação dessas pessoas nos colegiados das universidades, os conselhos, sobretudo o Conselho Superior, mais poder de decisão, mais influência política, mais capacidade de angariar à educação à distância o apoio institucional que lhe é devido. Bom, saindo dos aspectos políticos e filosóficos, entramos agora nos aspectos de continuidade, tá? O que seriam os aspectos de continuidade? São aqueles que garantirão a educação à distância uma longevidade maior do que será seguramente as políticas nacionais de indução e fomento, né? Um orçamento garantidor. Quer dizer, há recursos disponíveis para ações em EAD e há políticas para vinculação fixa desse orçamento às instituições de EAD, ou vai se continuar a fomentar a educação à distância na modalidade varejo continuamente, né, nesse sistema? Ou haverá uma forma de garantir? Universidades, agora vocês têm, como vocês têm para o ensino presencial, baseado numa matriz de custo-aluno, um recurso, ele está aqui, ele é de vocês, usem da forma como vocês sempre o fizeram bem e se tornaram centros de excelência como são, né? Outro elemento são as políticas de avaliação. Há mecanismos permanentes e efetivos de avaliação das políticas institucionais de educação à distância, inclusive consulta e avaliação de necessidades, tanto do corpo gestor, dos professores, dos alunos, dos técnicos, da comunidade. Quer dizer, há um processo reflexivo, e esse daqui é um ambiente, um espaço muito característico dessa característica. Há espaços para isso, há uma política instituída de avaliação contínua e permanente. Esse é um fator de institucionalização. Não dá para se deixar um programa como o Sistema UAB, por exemplo, que já vai aos seus 4, 5, 6 anos, dependendo da universidade que for, a educação à distância de forma geral, não dá para deixar ele correr sem um mecanismo, uma política efetiva de avaliação. Bom, saindo daí dos fatores garantidores para os aspectos de comunicação. Há políticas de visibilidade externa e interna da educação à distância, quer dizer, as ações de educação à distância estão disponíveis nos sites, nos catálogos, nos boletins, nos documentos de gestão da universidade. As ações de EAD estão sendo levadas na universidade amplamente, de tal modo a angariar colaboradores, a disseminar práticas, a mostrar que é um modelo operante e efetivo. E um outro aspecto é o aspecto do marketing. Ele faz muito mais sentido em modelos privados e até nos modelos estrangeiros em que o sistema misto não é tão efetivo como é o nosso, esse de ensino presencial e à distância, mas ele não deixa de ser um fator importante de disseminação do que é EAD institucional, inclusive de convencimento, de redução do preconceito, enfim, ele exerce seu papel, ainda que muito sutilmente. Bom, passando por uma outra categoria de infraestrutura, a gente percebe aí infraestrutura física e tecnológica, quer dizer, o espaço físico, as condições tecnológicas destinadas à AD atendem à situação atual e já se projetam para o crescimento dessa modalidade? Essa é uma pergunta, esse é um fator de institucionalização dos mais importantes. Quer dizer, eu tenho a minha educação à distância, ela suporta o que eu tenho hoje com qualidade e ela se projeta para o crescimento. Se a resposta para essa pergunta for não, o processo de institucionalização seguramente está interrompido.
há sistemas de gestão acadêmica e administrativa, quer dizer, eu consigo trabalhar na educação à distância com os dados na mão, com eficiência, com fluxo adequado. Há um gestor de EAD institucionalmente dedicado a EAD, ou isso é um projeto na mão de um ou outro apaixonado pela modalidade de educação à distância, ou há uma estrutura que, de fato, coloca na mão de uma pessoa a responsabilidade institucional de responder por aquela pasta, tomar decisões, de se articular politicamente, de ter um orçamento próprio a despeito do fomento externo, do fomento dos órgãos do governo federal. Então, um gestor de EAD competente, politicamente articulado, é um fator de institucionalização. Bom, as equipes de gestão multidisciplinares e administrativas trabalham na EAD com dedicação exclusiva e têm estabilidade? É bem verdade que hoje essa resposta é não para a maior parte, mas esse não deixa de ser, ele é, de fato, um fator de institucionalização, um importante fator de institucionalização. Se você não tem equipes dedicadas à educação à distância, de fato, e em tempo integral, você sempre vai ter a educação à distância como um bico, um puxadinho, um pedaço complementar de renda, complementar de função, e isso não é, seguramente, um fator de institucionalização. Bom, ainda nos aspectos de infraestrutura, nós temos aí uma equipe bem constituída de desenho instrucional, né, que atenda aos centros, aos núcleos, aos departamentos de forma efetiva e auxilie a modalidade à distância a ter o pedigree que ela precisa ter no âmbito da universidade. Formação constante e permanente do seu pessoal, quer dizer, há projetos institucionais de capacitação, de formação do seu pessoal, de atualização, inclusive. As universidades trabalham com diversos públicos, coordenadores de polo, professores, tutores, equipes técnicas, quer dizer, todo esse público precisa ter uma formação, uma capacitação continuada desse grande sistema. Quer dizer, há incentivos profissionais, quer dizer, qual é o interesse de se trabalhar na EAD? E quando a gente fala em incentivos profissionais, não necessariamente e não comumente precisam ser os financeiros. Quer dizer, há departamentos, faculdades, institutos com programas de pós-graduação, com linhas de pesquisa nessas atividades, há espaço para produção do conhecimento, para pesquisa, para publicação, quer dizer, há um espaço de desenvolvimento e crescimento profissional. Isso é medida de institucionalização, né? Bom, e aí os aspectos de políticas discentes, tá? Registro acadêmico online, autoexplicativo o termo, um suporte à distância pleno, quer dizer, os estudantes de curso de educação à distância têm um suporte à distância pleno, tanto para as suas dificuldades tecnológicas, de acesso inicial às disciplinas, quanto questões, inclusive, de acompanhamento. Acompanhamento de coordenador, de fluxo no curso, de conclusão de disciplinas, de reedição de disciplinas, né? O aperfeiçoamento do ambiente virtual de aprendizagem, né? Novos tempos impõem novas estratégias, e nós temos vivido novos tempos tecnológicos, nós temos vivido novas questões, novas soluções, inclusive tecnológicas, no ambiente em que está alinhados a isso. Tem um acervo bibliográfico online à disposição, quer dizer, que seja um acervo da universidade, que serva parte do acervo da biblioteca, que seja ainda a CAPES com seus periódicos, há um acervo à disposição dos alunos. Há uma diversificação das disciplinas, porque o que eu observo muito em parte das universidades é que muito da educação à distância está colocada para os alunos como um curso, e uma universidade, no seu sentido estrito, não é um curso, vocês sabem muito bem disso, é um corpo de conhecimentos, de disciplinas, de estruturas curriculares que tem que estar à disposição. Quando você tem, como eu disse antes, um único centro, um único departamento ofertando um curso, você tem uma grade fechada, e nós sabemos que grade fechada é um grande problema de institucionalização para a educação à distância, um grande problema de tornar o curso de educação à distância dentro de uma universidade no seu sentido pleno de universidade, né? E serviços de direito, quer dizer, os alunos dos cursos de EAD dispõem de serviços de direitos institucionais, participação nas eleições, integração a conselhos, serviços de secretaria, moradia e por aí vai.
quando estão na universidade para algum curso, para alguma questão. Quer dizer, esses são aí os fatores de institucionalização que eu tinha para comentar. À luz desses fatores, eu vou passar aqui rapidamente, que eu já fui... Eu tenho uma extensão nesse prazo aqui. 5 minutos a partir de agora, tá bom? Bom, quais foram as ações que nós, da EDCAPS, tomamos no âmbito do Sistema UAB, ao longo do desenvolvimento desse processo, para ajudar, na medida que pudemos, na medida que soubemos, inclusive, porque é bem sabido por todos que esse tema da institucionalização ele veio há pouco à voga, como um marco de briga, de discussão, briga no bom sentido, de discussão política, de assentamento de uma estratégia política, ele é muito recente. Então, o programa de indução foi pensado inicialmente muito fortemente e a institucionalização é um fato recente. Mas, ainda assim, nós temos algumas ações já tomadas. Por exemplo, nós, na CAPES, migramos do modelo de editais para processos de articulação em fluxo contínuo, porque fizemos, no início, editais para articulação. O que o edital faz? Ele diz à universidade o seguinte: concorra a um curso à distância, a universidade, num conjunto de polos. A universidade concorre, propõe, ela tem aquela turma e aquela turma não avança. É uma entrada única. Isso é péssimo, porque você monta uma estrutura dentro da universidade, você coloca esforços institucionais para uma oferta única. O que você faz com o aluno que reprova? O que você faz com a comunidade que está pedindo o curso? O que você faz com o aluno que saiu do fluxo? O que você faz com a demanda do município que não se alterou? Então, nós migramos desse processo de edital para um modelo de fluxo contínuo. Então, as universidades, anualmente, podem fazer as suas ofertas. Eu acho que é um avanço na direção da institucionalização. Nós fortalecemos o acordo de cooperação técnica entre a CAPES, as instituições de ensino superior e os mantenedores de polo. Então, está cada vez mais claro aos mantenedores de polo quais são as responsabilidades desse mantenedor com a estrutura que a universidade, como senhora acadêmica daquele curso, necessita. O que a universidade, de fato, necessita para aquele polo? Nós fizemos a liberação de vagas para professores e técnicos administrativos para EAD, que foram lotados na universidade como a universidade quis. Nós não direcionamos vagas específicas para um departamento ou setor. A universidade tomou a decisão e lotou conforme conveniência. Nós temos uma articulação, ainda que muito modesta, com a Andifes, o CONIF e a Abruen, então a Associação das Instituições Federais, dos institutos federais e das estaduais, respectivamente, dos reitores, né? Nós temos um fortalecimento do modelo de alocação de recursos para EAD na matriz orçamentária, ou seja, nós estamos migrando paulatinamente de um modelo de fomento, processo a processo, curso a curso, semestre a semestre, por um modelo de colocar um recurso na matriz orçamentária da universidade. Já ensaiamos esse modelo, descobrimos problemas nele, suspendemos por um período e já intencionamos voltar com corrigida a metodologia, né? E o que garante isso? Isso garante que a universidade, desde o início do ano, já está com seu recurso, já pode se planejar e pode utilizá-lo muito mais livremente do que se ela assinar termo a termo, real por real, com um órgão de fomento, qual que seria a destinação daquele recurso. Nós damos um apoio técnico à elaboração de projetos pedagógicos em articulação com instâncias colegiadas. Nós respeitamos as universidades, os seus projetos, mas sempre que uma universidade nos propõe um curso, nós damos um suporte técnico. Nós chamamos a comunidade de especialistas e ajudamos as universidades na construção dos seus projetos. Isso tem sido um grande avanço no sentido de legar aos projetos das universidades, sobretudo as mais inexperientes, características gerais, centrais, colegiadas, definidas pelas próprias universidades, não pela CAPES como um órgão de indução. Flexibilização dos projetos pedagógicos nacionais e materiais didáticos. Embora tenhamos alguns cursos nacionais, embora induzamos isso, esses cursos nacionais, eles têm liberdade, as universidades têm liberdade para fazer uma alteração no projeto pedagógico e uma alteração no material didático para legar àquele curso características institucionais, características regionais, enfim, características próprias mesmo da universidade. Nós estamos com articulação
com o INEP para revisão dos critérios de avaliação institucional e avaliação de curso, para legar a esse processo características da educação à distância que não foram ali observadas e para aperfeiçoar o processo. Nós estamos num processo contínuo de monitoramento de polos, tá? Que tem estruturado o sistema, tem dado um marco qualitativo muito importante. Temos fortalecido os nossos colegiados, a Denise bem colocou como funciona o Fórum Nacional, temos fortalecido os fóruns de área, que são os fóruns dos cursos, os grupos de trabalho dentro do sistema UAB de temas específicos, e nós temos hoje na CAPES, análogo ao que temos na pós-graduação, um comitê técnico-científico da educação básica, que pode tratar de assuntos e deliberar como o Comitê Técnico Científico da Educação Superior já o faz para a pós-graduação. Nós temos políticas de compartilhamento de materiais didáticos, nós temos processo de capacitação em execução orçamentária, um problema que a Denise colocou hoje. A CAPES faz, já fez e se programa para uma nova edição, um curso de capacitação em execução orçamentária, como que as universidades podem gerir esses recursos de forma mais fácil. Nós temos publicado algumas normas e orientações sobre articulação, sobre polo, sobre fomento, e hoje está em construção na diretoria um manual para as novas instituições de como atuar no âmbito do sistema UAB. Quer dizer, todas essas medidas convergem para processo, mecanismo de institucionalização. E aí, por fim, nós temos fomentado algumas ações muito específicas que auxiliam na institucionalização. Infraestrutura física, nós já passamos recursos às universidades para obras, para reformas, para compras de veículos. Infraestrutura tecnológica, nós já demos, tanto às universidades quanto aos polos, computadores, servidores, aquisição de hardware, de software. Então, fora os equipamentos, os mobiliários, desenvolvimento de sistemas de gestão e de ambientes virtuais de aprendizagem, nós já fomentamos projetos. Nós fomentamos um edital, que foi o edital TICS, que é o edital número 15 de 2010, que ele fomentou as universidades a desenvolverem no ensino presencial disciplinas, atividades, enfim, na modalidade à distância. Quer dizer, para ajudar naquela inserção que a legislação permite de 20% dos cursos, até 20% dos cursos presenciais, terem disciplinas à distância. E temos aí o nosso programa anual de capacitação continuada, que é um edital que todo ano a gente fomenta as instituições que querem capacitar o seu público interno para a modalidade de educação à distância. Sabemos, e aí já para concluir, que muito ainda precisa ser feito na direção de uma perfeita institucionalização. Ninguém tem dúvida disso, ainda estamos iniciando nesse processo. Mas há, por parte da CAPES, uma vontade política muito forte de auxiliar as universidades nesse processo. Sentimos também um amadurecimento das universidades no reconhecimento dos seus avanços e dos seus desafios, né? E aí, nesse sentido, eu trago aqui uma mensagem positiva, de que boa parte desses aspectos de institucionalização já foram cumpridos e observados, parte deles está no processo, e uma outra parte deles nós precisamos nos fortalecer politicamente com o auxílio das universidades para atingi-los. Bom, essa é a mensagem de hoje, eu agradeço a todos e coloco-me à disposição.